Hoje gravaremos um vídeo com uma pergunta muito importante, algo que a maioria das pessoas talvez já se imaginaram fazendo isso, que é como eu posso ser uma testemunha eficaz no mundo de hoje. Como eu posso testemunhar a minha fé no mundo em que vivemos hoje. Como eu posso resplandecer a imagem de Jesus Cristo no mundo em que vivemos hoje. A Bíblia diz que, portanto, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Filho do Homem diz, o Senhor Jesus Cristo também falou, que porventura, quando Ele voltar, porventura Ele achará fé na terra. Mas eis a questão, eis algo que nos deixa a dúvida. Como eu posso ser influência? Como eu posso influenciar? Como eu posso mostrar Jesus Cristo para as pessoas no mundo em que estamos vivendo hoje? E eu responderei para você numa das passagens mais extraordinárias da Palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, no momento em que o nosso mestre discursava um dos sermões mais importantes e mais longos da Palavra de Deus, que é o Sermão do Monte. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13, que diz a palavra do Senhor da seguinte forma: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A mesma passagem, irmãos, praticamente com a mesma ênfase, com a mesma resposta, com este mesmo assunto, se encontra também lá em Marcos, capítulo 9, versículo 49, 50, e também em Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35. Jesus falando a mesma coisa, só que sendo testemunhada por outra pessoa. E o segmento do capítulo 14, no versículo 14, também diz o seguinte: vós sois a luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16 de Mateus, capítulo 5. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meu irmão, medite, mas medite profundamente. Nós sabemos que o sal ao qual nós usamos para dar sabor à comida, a qual nos alimentamos, ele tem um grande poder de, numa pequena quantidade, ele dá sabor a uma muito maior quantidade do que ele. Quando vamos cozinhar 1 quilo de feijão, ou 1 quilo de arroz, ou um frango, um determinado tipo de comida, nós colocamos uma pequena pitada de sal ali, uma quantidade dosada e certa, e nunca jamais esta comida venha deixar de ter o seu sabor. O sal, ele influencia no sabor daquela comida. Nunca jamais a comida que vai ser temperada com aquele sal, ela influencia no sabor do sal, mas ela recebe um sabor bem agradável. Ela recebe um sabor que torna-se uma comida prazerosa de se degustar. Ou seja, o sal tem uma total influência no sabor daquela comida. Então, irmãos, o ser humano, quando ele vai realmente resplandecer a imagem de Jesus Cristo, quando ele busca na palavra de Deus, ele nunca jamais vai ser influenciado
pelo mundo. Pelo contrário, se a luz, que é Jesus Cristo, estiver em nós, trevas alguma haverá em nós. Jamais, meu irmão, na palavra de Deus, você viu Jesus Cristo sendo influenciado pelas pessoas. Jesus Cristo sendo influenciado pelo mundo. Jesus Cristo mudando a sua conduta, as suas ações, o seu modo de pensar. Nunca, jamais você vê na Bíblia Jesus Cristo abandonar o seu ministério ou abandonar o seu total propósito ao qual ele desceu do seu trono de glória para vir à terra, influenciado por pensamentos ou palavras das pessoas, dos judeus, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Não, pelo contrário. Jesus Cristo, como sendo a luz do mundo, ele influenciou a massa. Ele influenciou o mundo todo. Nunca houve uma passagem pela terra tão importante, tão marcante, tão profunda como a passagem do nosso mestre, como a passagem do mestre dos mestres, a mente mais brilhante que passou neste mundo. Jesus Cristo, ele influenciou e ele tem influenciado até hoje as pessoas. Então, como eu posso resplandecer a imagem de Deus no mundo hoje? É meditando na palavra de Deus. O profeta Oséias fala: o povo de Deus sofre, o povo sofre por falta de conhecimento. Então, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus vai fazer você resplandecer a imagem de Deus. Não tem como a luz que está em um determinado lugar, as trevas não irem embora. Veja um pequeno exemplo do que é, meu irmão, o ser humano sem Jesus. O ser humano sem Cristo Jesus, as trevas devastam a vida. Ele não consegue andar, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver nada. A vida dele torna-se como se fosse um poço escuro, perdido, sem nenhuma expectativa, sem nenhum sonho, sem nenhum projeto. Ele vive por viver. Ele vive tentando preencher os seus vazios nas portas, nos poços mais obscuros deste mundo. Ele tenta preencher o seu vazio na cachaça, nas drogas ilícitas ou lícitas, no sexo, na prostituição, em muitas coisas que esta vida tem a oferecer, na idolatria, na busca por deuses estranhos. Mas verdadeiramente, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus Cristo entra na vida do ser humano, a luz entra na vida dele. Então veja como fica o ser humano quando Jesus Cristo entra na vida dele. As luzes se acendem, a vida muda. Então veja o poder de influência quando Jesus Cristo entra na vida de um ser humano. Não tem como as trevas dominarem. Então veja o tamanho do poder que você, praticando a palavra